Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A tua fidelidade é grande, Senhor. A tua fidelidade é incomparável. O tema dessa ministração hoje é fiel até a morte. E certamente nós atualmente temos uma igreja cristã contemporânea muito infiel ao Senhor, onde fica muito fácil negar a nossa fé, os nossos valores, os nossos princípios, por coisas tão pequenas e tão vergonhosas, que nem sequer vale a pena te mencionar. Coisas tão bobas, uno fica tão magoado, ressentido, envergonhado, constrangido e nega facilmente a Cristo com ações, com palavras, gestos, com fofocas, com mentiras, com intrigas, com tanta coisa que demonstra uma grande infidelidade em nosso coração ao Senhor. Precisamos aprender a sermos como essa igreja do primeiro século, e não só essa igreja do primeiro século, como a igreja norte-coreana, que ainda apesar da perseguição, eles continuam sendo fiéis. Continuam sendo fiéis mesmo que custe perder a vida. E como nós podemos ser uma igreja fiel? Como nós podemos ser cristãos fiéis até a morte? Como nós podemos conseguir isso? Em primeiro lugar, para isso, nós precisamos conhecer a Deus. No verso 8, fala: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele estava dando uma característica para aquela igreja. Ele estava dizendo: não é qualquer um que está escrevendo isso aqui, não é qualquer um que vai dar a mensagem. É o primeiro e o último, o que esteve morto e assim mesmo se voltou a viver. Isso nos diz muito respeito a Deus, a quem Ele é. E nós precisamos conhecer a Deus. Para não sermos fiéis a qualquer produto, a qualquer marca, nós precisamos conhecer o produto, não é verdade? As mulheres, quando vão no salão de beleza, e se elas não gostarem, elas voltam? Não, não é? Mas se elas gostarem, elas voltam. E às vezes voltam toda semana. Os homens dizem: misericórdia, né? Então gera uma fidelidade, porque conhecem o produto é bom, então compra o produto, vai trazer esse produto, volta aquele produto, porque ele é bom, porque conhece o produto, não é? Nós somos fiéis a produtos, a coisas, a times de futebol. Nós somos fiéis também a times de futebol. Está passando uma grande perseguição aos torcedores do Vasco, mas eu acho que ainda tem alguns fiéis, não é? Amém. Amém, glória a Deus. Apesar da luta, continua sendo fiel o irmão aqui. Amém. Então nós precisamos conhecer a Deus, meus queridos. E conhecer a Deus não é só conhecer no nível informativo. Você pode vir todo domingo para a igreja, você pode fazer o trilho da igreja, os cursos da igreja, curso para mulher, curso para homem, mas você pode talvez não conhecer quem é Deus em verdade. Para isso você precisa passar tempo com Ele. Você conhece seu pai, a sua mãe, porque você convive com Ele, você conversa com Ele, você experimenta o dia a dia com transparência, quem é seu pai, quem é sua mãe e quem você é com Ele. Então é um nível muito diferente de um conhecimento meramente intelectual. Então nós precisamos conhecer os atributos de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, entender que Ele é o primeiro e o último, que Ele é o fundador e criador de todas as coisas que nós temos e desfrutamos aqui na terra, que Ele criou os céus, a terra, as estrelas, o sol, o universo, colocou leis físicas para sustentar tudo em perfeito equilíbrio e que nada disso se desequilibrasse e destruísse. Nós somos produto da evolução, nós somos produto do Big Bang, somos produto de um desenho inteligente, de um Criador. Amém? Ele te formou à sua imagem e semelhança. Quando você estava no ventre da sua mãe, Ele estava aí te formando, Ele sabia de você, Ele estava no seu passado, no seu presente e Ele está no seu futuro. Esse é o nosso Deus. É aquele que se entregou pelos nossos pecados, aquele que se entregou pelas nossas falhas, pelas nossas rebeldias, pelas nossas maldades,
para que nós não sejamos condenados e sim tenhamos acesso à salvação, à vida eterna, a desfrutar de um ambiente de igreja, de família, de Deus. Amém? Precisamos aprender a conhecer mais a Deus como Pai, como aquele que nos ama, como aquele que nos cuida, que nunca falha, como amigo, como aquele que nos restaura, que nos cura, que nos conhece e sabe o que estamos sentindo em cada momento, em cada circunstância das nossas vidas. Muitas vezes, quando nós fazemos evangelismo, encontramos pessoas que falam: não, eu já conheço Deus, eu já conheço da Bíblia, eu já li a Bíblia. Alguns deles, por curiosidade, leram, mas conhecem a Deus de forma superficial. Ou muitas outras pessoas falaram: eu já era de uma igreja, então eu já li a Bíblia, eu já conheço Deus. Mas será que realmente conhecem Deus? Se eles conhecessem a Deus, não estariam fora da casa de Deus. É muito diferente conhecer de Deus que conhecer a Deus. É muito diferente. Nós precisamos aprender a discernir isso e procurar em nossa vida, dia a dia, constantemente, através da palavra de Deus, conhecer quem é Deus na minha vida. Amém? Mateus 16:13, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum outro dos profetas, responderam os discípulos. Aí Jesus fala com ele: e vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quem é Deus para você? Você conhece Deus? Conhece Deus? Sabe quem Ele é realmente para você? Para sermos fiéis, nós precisamos primeiramente conhecer a Deus, porque se nós estamos vivendo uma vida de infidelidade, talvez não estejamos realmente conhecendo a Deus. Como eu disse, você pode estar até dentro de uma igreja cristã, mas você pode estar adorando a um Deus que não é o Deus da Bíblia, senão um Deus que você criou na sua mente, através do que você ouviu, ou das suas experiências sensoriais, e não aquele Criador de todas as coisas, aquele que realmente nos ama e nos dá salvação e vida eterna. Amém? Primeiramente, precisamos conhecer quem é Deus. Em segundo lugar, o verso 9 e 10 fala: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Em segundo lugar, em primeiro lugar, precisamos conhecer a Deus. Em segundo lugar, precisamos entender, precisamos saber que Ele está ciente de cada uma das coisas que estão acontecendo em nossa vida. Ele não é alheio às coisas que você passa dia a dia. Ele não está mais preocupado com o que está acontecendo no Brasil todo, ao invés do que está acontecendo na tua casa. Porque Ele é Deus, Ele pode estar ao tanto de todas as coisas. Mas eu quero trazer a você que Ele é ciente, Ele sabe o que você está passando na sua casa, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, Ele sabe o que você está sentindo, o que há no seu coração, Ele sabe. Ele fala: sei das tuas obras, sei da tribulação que você está passando, eu sei. E Ele fala: não temas, não temas, eu estou cuidando. No momento certo, na hora certa, na situação adequada, a minha provisão virá sobre a tua vida, a minha salvação virá sobre a tua casa, o meu poder se manifestará de forma tão grande e grandiosa, que você poderá caminhar pelas águas e você não vai se afundar. Tinha 3 hebreus que tinham, junto com Davi, sido levados para a Babilônia, presos, cativos. E estes 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, nome bonito, né? Alguma grávida aqui? Não? Tá bom. Então esses 3,
homens estavam presos aí, cativos em Babilônia, e Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro. E ele falou: quero que todos adorem essa estátua porque ela me representa e ela é de ouro. E eu decreto agora que na hora que tocar as trombetas, todo mundo tem que se ajoelhar. E quem não se ajoelhar, morre. E esses 3 homens, servos de Deus, não se ajoelharam quando a trompeta sonou. Então eles foram condenados à morte, à fornalha de fogo. Mas o rei ficou muito indignado com a resposta deles, que eles disseram: Senhor, não nos inclinaremos, porque nós adoramos ao Senhor nosso Deus, e não nos inclinaremos nunca. Então ele ficou tão indignado que mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E lançaram aqueles 3 jovens naquela fornalha, e era tanto calor que diz que os soldados que estavam jogando aqueles 3 homens naquela fornalha, eles se queimaram. Mas aqueles 3 homens ficaram lá dentro. E o rei começou a contemplar desde fora e viu que não havia somente 3 homens, tinha 4 homens dentro. 4 homens dentro. Você pode estar passando pelo maior fogo na sua vida, mas o 4º homem sempre vai estar aí para te salvar, para te resgatar, para fazer o milagre que você está precisando, porque Ele sabe o que está acontecendo com você. Amém? Eu poderia contar muitas histórias de experiências que na minha vida cristã tenho desfrutado do livramento do Senhor, das vitórias que nós temos tido em situações muito difíceis, desde o início da minha conversão. Mas existe uma situação que atualmente nós vivemos em relação à saúde do nosso filho, que não é igual a pessoas nos caluniando, falando mal, ou nos perseguindo, mas é uma situação muito complicada e delicada, que traz muito desgaste, muito cansaço, muitas preocupações às vezes, muitos gastos em nossa casa, que deixa a gente abalado. E a gente tem orado muito por isso, pela cura do nosso filho, pelo milagre, e quanto mais oramos, parece que ele adoece mais. E eu falo: Senhor, o Senhor está ciente dessas coisas que acontecem em minha casa, mas o milagre não acontece. O que está acontecendo? Eu não estou sendo fiel, o Senhor não está sendo fiel. Mas aí vem aquela história daqueles 3 homens que falam com Nabucodonosor: se o Senhor nos livrar, nós nos alegraremos nisso, mas se Ele não nos livrar, que morramos, mas nós continuaremos sendo fiéis. Amém? Isso trouxe para a minha vida, e falo: Senhor, se o Senhor curar meu filho hoje, amanhã, daqui a 1 ano, continuaremos orando. Mas se o Senhor não decidir não curar, nós ainda continuaremos louvando e declarando que o Senhor é Deus, que o Senhor traz cura para aqueles que o amam, que o Senhor pode trazer. Mas se Ele não trazer, nós continuaremos sendo fiéis ao Senhor, indiferente das circunstâncias, indiferente das situações. Talvez essas situações que você está passando, porque acredito que não somos os únicos, tenho certeza que não, e talvez sejam para glorificar o nome do Senhor de outra forma, para incentivar a fé de outras pessoas, para incentivar outras pessoas a continuarem caminhando com fé, acreditando que o Senhor está pendente, e mesmo não mude toda a situação, todo o panorama, o Senhor está dando sua provisão. E o maná nos basta para viver. Tem situações que o Senhor Jesus fala para o mar, e ele vai se aquietar. Tem situações que o Senhor fala, como falou com Pedro: caminha sobre a tormenta e você vai conseguir vencer, vai conseguir andar sobre as águas que estão movendo. Mas tem momentos que o Senhor fala, como falou com Paulo: se segura forte aí do barco, que o negócio vai afundar, você vai naufragar. Mas tudo é para a glória do Senhor, tudo tem um propósito na sua vida, na minha vida, e você precisa aprender e continuar sendo fiel. Amém? Precisamos conhecer a Deus, saber que Ele está ciente do que acontece em nossas vidas. E em terceiro lugar, fala no versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nós precisamos, para ser
Somos fiéis a Deus em entender e saber que há uma segunda morte. E o que é essa segunda morte? É a segunda morte, aquela da morte espiritual, da condenação eterna. Nós muito falamos do céu, que seremos arrebatados, iremos para o céu, habitaremos com Cristo e tal, Ele será nosso Rei, ruas de ouro, mar de cristal, etc, etc. Eu particularmente pouco tenho falado sobre o inferno, quase nunca tenho falado sobre o inferno. Mas nós precisamos anunciar a mensagem do Senhor completa, e Ele existe. E Ele tem umas características que a palavra do Senhor nos mostra que nós precisamos falar para vocês. Que vocês têm que estar a par disso. Existem duas propriedades físicas que fazem com que nós tenhamos cordura, né? Que nós tenhamos estabilidade mental. A primeira delas é luz. Se você está numa escuridão, se está todo escuro, você fica desorientado, não sabe para onde ir. Isso te desorienta. E se isso é constante, pode causar uma angústia grande e um desequilíbrio mental. Até as pessoas que não têm visão, que não carecem de visão, eles conseguem distinguir certos graus de intensidade de luz, tanto de dia como de noite. Eles conseguem, de certo modo, isso. Mas a Bíblia fala em Mateus 8:12, diz: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele nesse versículo e muitos outros versículos mostra que o inferno é um lugar de trevas absoluta, onde você não poderá ver ninguém que estiver no mesmo lugar. Meus irmãos, o diabo pinta o inferno das mil maravilhas. Ele fala que lá vai ter festa, farra a noite toda, e mulheres bonitas dançando em biquíni, um carnaval, vai ser um inferno, né? E os satanistas saem na televisão, então fala que o inferno vai ser a festa. Mas ele vai ser um lugar de muitas trevas, onde você não vai poder ver ninguém e vai ter festa nenhuma. Segunda propriedade física, sólido. Se você não tem a capacidade de pisar ou segurar alguma coisa, como eu estou segurando o microfone, ou caminhar, ou sentar-se, se seu corpo não consegue fazer nenhuma dessas coisas, isso gera um desequilíbrio mental também. Pode gerar um desequilíbrio mental, uma propriedade física. Mas a palavra do Senhor fala em Apocalipse 9, 11 e 17, que o inferno é um abismo sem fundo, onde você vai, se a pessoa for nele, não vai ter lugar onde posar os pés, não vai ter lugar onde segurar nada, nem ver ninguém que esteja do lado. Duas propriedades físicas que mantêm nossa cordura mental. Duas propriedades emocionais que mantêm uma cordura emocional em nossas vidas. A primeira delas é descanso. Queridas esposas, mulheres casadas, como fica seu marido quando ele está cansado? Como ele fica? Estressado, nervoso, né? Já diz mulher, né? Nervosão, vira machão. Estão reconciliando-se aqui, tá vendo? Nós ficamos muito estressados. O cansaço, meus irmãos, gera muito estresse. Estava conversando uma vez com o pastor Valteci, falando: o que você faz quando está estressado? Eu lembro, falei: pastor, eu fico estressado, às vezes eu sou um pouco grosso com Fabrícia, e ela já falou comigo, é consequência do cansaço. Perdão, meu amor, se você está me vendo, né? E é consequência do cansaço. Então essa é uma propriedade emocional. Se você perde alguém, um ser querido, e está num luto, nesse processo, o que a maioria das pessoas fala? Toma um descanso, deita um pouco, relaxa um pouco, porque um pouco de descanso pode te ajudar a você conseguir caminhando, conseguir levando aquela situação difícil. Mas a palavra do Senhor fala em Apocalipse 14, 11: e a fumaça do seu tormento sube para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. No inferno não haverá descanso. Primeira, propriedade emocional. Segunda, a esperança. Enquanto nós estejamos vivos, nós temos esperança. Você tem esperança de um futuro melhor. Você tem esperança de um Brasil melhor. Você tem esperança de uma igreja mais avivada, de uma igreja melhor. Você tem esperança de um marido melhor. Você tem esperança de casar
Sempre há esperança. Mas o diabo, o que acontece com aquelas pessoas que cometem suicídio? Ele convence essas pessoas de uma verdade que não é real na terra e sim no inferno. Quando você for no inferno, você não vai. Quando uma pessoa for no inferno, não haverá mais esperança para ela. O inimigo engana as pessoas, faz crer aqui na terra que não há esperança mais para ela, que o único caminho é o suicídio. E elas tiram a própria vida, acreditando que não tem mais esperança. Uma outra descrição, e essa descrição é dada por Jesus. Ele fala que o inferno é como Geena. Geena é um vale em Jerusalém. Ela pertencia aos cananeus, e esse vale era chamado de Inom, em hebraico é Geena. Esse vale naquela época era utilizado como o lugar de desfecho, onde as pessoas jogavam o lixo, jogavam as coisas que não serviam, e sempre estava com fogo contínuo. Mas em épocas de sequia, naquele vale de Geena, as pessoas pobres que não tinham como enterrar os seus filhos, jogavam os seus mortos naquele vale. Então na cidade, às vezes, você poderia sentir aquele cheiro de carne queimando. Jesus falou, é como Geena. E aí em Mateus 8,12 fala, onde tem o choro e o ranger de dentes. O povo de Israel foi influenciado pelos cananeus e pelos babilônios. E muitos deles ofereciam em sacrifício ao deus Moloco o sacrifício dos seus filhos. E eles queimavam os seus filhos vivos. Às vezes, porque a criança não queria ir, eles utilizavam de látigos para que a criança caminhasse e fosse em direção ao fogo. Então essas crianças tinham muito medo e choravam e rangiam os dentes de dor, e de temor e de angústia. Jesus estava falando, o inferno é como Geena, onde tem um choro e ranger de dentes. Todo judeu entendeu o que ele estava querendo dizer. Jesus estava falando, eu não quero que vocês vão naquele lugar, mas aquele lugar existe. É um lugar de dor, de sofrimento, de angústia, onde não há mais esperança. Precisamos ser fiéis até a morte, porque a nossa morte física não se compara com aquela morte eterna. Não tem comparação. Por que essas pessoas sofreram tanto e ainda continuavam pregando a palavra de Deus a custas da própria vida? Porque eles sabiam, conheciam quem era Deus, sabia que Ele estava cuidando deles e sabia que havia um futuro certo para eles. Por que pregavam ainda para os outros? Poderiam ficar só com eles, se já estavam salvos. Porque eles não queriam que ninguém fosse naquele lugar de tormento. Vamos ficar em pé? Se você fosse na sua casa agora e encontrasse a casa do seu vizinho pegando fogo, o que é que você faria? Chamaria os bombeiros? Veria uma forma de ajudar? Talvez alguém que você possa resgatar? Talvez ainda é seguro, o fogo não se espalhou e talvez você possa ajudar. É o que a maioria de nós faria. Ou talvez você falaria, não, alguém já deve ter ligado para os bombeiros, né? Tem fogo aí, todo mundo deve ter visto. E você entraria na sua casa e falaria, que outro fale com ele. Ou talvez você falaria, vou lá na minha sala, no meu quarto de oração, e vou orar por ele. Talvez a casa do seu vizinho não esteja pegando fogo, mas talvez ele esteja caminhando hacia aquele fogo eterno, e você não está fazendo nada por ele. A oração é muito importante, é o primeiro passo, mas o segundo passo é falar. E nós precisamos obedecer ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Se você está aqui hoje e você tem ouvido de Jesus hoje, talvez alguns dias, em outras oportunidades, mas você não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo,
mas você hoje compreendeu quem é Jesus e que você precisa conhecer Ele melhor, saber que Ele está cuidando de você e que Ele não quer que você vá lá na condenação eterna. E você foi convencido pelo Espírito Santo que você precisa entregar sua vida a Jesus. Todos orando. Levanta sua mão que nós oraremos por você. Se você reconhece que precisa de um Salvador, que você precisa que Deus haga um milagre na sua casa, na sua vida, na sua família, você ainda não tem Cristo no seu coração, você ainda não aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, levante sua mão que nós oraremos por você. Levante sua mão que nós oraremos por você. Eu não quero intimidar vocês falando sobre o inferno, mas se eu não falasse a mensagem completa do Senhor, eu estaria sendo omisso disso. Aleluia. Quero acreditar que todos já entregaram as suas vidas ao Senhor. E gostaria que orássemos juntos, porque nós precisamos ser uma igreja mais fiel, meus irmãos. A corrente desse mundo tem nos levado para a infidelidade. O mundo é muito infiel, mas nós precisamos ir contra o mundo, conforme a palavra de Deus ensina. Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti, a Tua palavra, fiéis à nossa igreja, à nossa liderança, fiéis aos ensinamentos do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Por pouco nós trocamos a nossa fé em Ti, Deus, por pouco. Nos ajuda. Deus, que nasça em nosso coração esse desejo tão ardente e intenso, Deus, que nós possamos ser fiéis a Ti em tudo, porque se nós não conseguimos ser fiéis na vida, muito menos conseguiremos ser fiéis quando a morte esteja chegando perto, quando a ameaça da morte bater à nossa porta. Nos ajuda, Deus, porque somos uma igreja brasileira livre, podemos cultuar ao Senhor livremente. Entregamos as nossas vidas todas a Ti, Deus, e queremos ser fiéis a Ti em todo momento, em toda circunstância, indiferente do que o outro faz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.